E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast do Brasileirão, para a gente falar do último jogo da 32ª rodada. O jogo foi entre Corinthians e Bragantino e o inesperado, a gente pode dizer assim, né? Inesperado porque Corinthians jogando em casa depois de vir de uma grande vitória na rodada anterior para cima do Sport, era de se esperar pelo menos um empate, né? Sim, eu acho que nem o torcedor corintiano mais pessimista iria arriscar esse placar de 2-0 para o Bragantino, que poderia ter sido até 3 ou 4, né? Um placar que foi construído com muita maturidade do time do Bragantino, se é que a gente pode usar esse termo, um time que vem embalando, um time que vem ganhando muita confiança e que vem desenvolvendo seu futebol e vem mostrando, né, nesse Campeonato Brasileiro, aí nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, por que foi aí o grande nome, né, o grande clube, o clube de destaque no Campeonato Paulista da temporada de 2020. Né? Apesar de não ter sido campeão, o Palmeiras foi campeão, na fase de grupos o Bragantino foi o time sensação, né? Foi um time que fez uma campanha que chamou a atenção, que encheu os olhos pelo futebol que jogou, e hoje eu acho que o Brasil todo tem a oportunidade de ver o que a grande maioria dos paulistas conseguiram ver no Campeonato Paulista, né? Que é esse time do Bragantino. É um time que se reforçou, tem um aporte financeiro muito grande da marca Red Bull, né? E é um time que veio se veio com essa proposta de se reformular, de buscar investimentos, e o resultado está aí, né? A gente viu já um grande campeonato paulista, né? Uma união entre Bragantino e Red Bull. É importante a gente destacar, né? O Red Bull Brasil existia, mas era um time muito tímido, né? Era um time que não conseguia alçar grandes ambições, grandes altitudes, e aí fez essa parceria com o Bragantino e deu muito certo. Então é um clube que começa cada vez mais, né? Já começou, começa não, já começou e cada vez mais vem chamando atenção e vem mostrando que é um clube muito promissor. E eu tinha me arriscado a dizer, né, que o olho no Bragantino para a temporada de 2021, olho no Bragantino agora, tá? Olho no Bragantino agora. Foi superior ao Corinthians nessa partida. Foi 2-0, repito, poderia ter sido mais. Não foi óbvio, um jogo em que o, o Bragantino engoliu o Corinthians como fez o Palmeiras, por exemplo, mas foi uma partida em que as grandes oportunidades, as chances mais claras de gol foram no Bragantino, apesar do Corinthians ter tentado reagir, apesar do Corinthians ter criado algumas situações de gol, mas as chances reais, inclusive as que foram convertidas, foram a do Bragantino. Por isso saiu com a vitória e o Bragantino fica a um ponto do Corinthians, né? Joga aí um balde de água fria nas pretensões corintianas de encostar no G6, né, na zona de classificação para a Libertadores, e quem começa a ver essa, essa possibilidade como sendo muito real é o Bragantino. Eu tinha falado ontem, assim, era uma partida importante para as duas equipes, né, para o Corinthians para encostar de vez no G6 e aí sim, de fato, sonhar, sonhar não, né, porque já seria uma realidade a classificação para pré-Libertadores, né? E para o Bragantino a vitória traria a condição do time sonhar, né? Por que não sonhar? Porque tem rodadas suficientes para isso. O Bragantino vive um bom momento, está embalado. Eu peguei aqui o artigo aqui do Globo Esporte falando, mostrando a campanha dos times no segundo turno, né? E o Bragantino é o time com a segunda melhor campanha nesse segundo turno, só perde para o Internacional. Então, isso mostra que é uma grande campanha que vem fazendo, se recuperou, viveu tempos difíceis na, na parte de baixo da tabela, agora se recupera de vez e eu acho que vislumbra classificação, essa classificação, peço perdão, e não é nem tirando sarro, né? Perdão aqui da palavra, essa classificação é totalmente possível e não é muito sonhar com isso não, né? E por isso que eu tinha falado, né? Eu falei olho no Bragantino em 2021, olho no Bragantino agora,
né, pode se classificar para uma pré-Libertadores e seria algo fantástico do, do ponto de vista que é um time que veio da Série B, né? E não estou aqui querendo desmerecer, mas um clube que chega da Série B e logo na temporada seguinte já se classifica para uma Libertadores é algo que chama atenção. É algo que mostra que o projeto está sendo muito bem executado e vem sendo muito bem executado pelo Bragantino. Então, falar da partida em si, né, agora, o Bragantino construiu a sua vitória já no primeiro tempo. Né, um erro do Corinthians, o Bragantino se aproveitou e o Elinho chutou de fora da área para fazer o primeiro gol, sem chance para o Cássio, tentou se esticar, mas não chegou. Belo gol, né? Belo primeiro gol e o segundo gol já veio mais para o final do primeiro tempo, né? O Claudinho fez um belo gol e o destaque fica para como esse gol foi construído. Né? Eu queria convidar todo mundo, quem tiver a oportunidade, né? Eu sempre faço isso quando eu vejo gols que chamam a atenção, que são muito bonitos, e o gol em si não é algo bonito, mas é a construção do gol. Tá? Procura aí como foi construída a jogada do gol. Vários toques de bola até chegar no Claudinho e o Claudinho fazer o gol. Então esse é o time do Bragantino. Eu já falei aqui mais de uma vez. Esse é o time do Bragantino que quem é de São Paulo se acostumou a ver jogando o Campeonato Paulista. Né? E é um time com poder ofensivo muito significativo, né? É muito significativo. E esse Claudinho vem se destacando, tá? É um cara que vem ex-Corinthians, né? Teve uma passagem tímida pelo Corinthians e vem se destacando. E hoje, tá? Com esse gol que ele fez ontem, hoje o Claudinho lidera a artilharia do campeonato com o Galhardo e com o Marinho com 16 gols, né? Então você vê que a fase é boa, tem atacante, centroavante que vem vivendo um bom momento e tá aí o resultado, né? O Corinthians, entre o primeiro e o segundo gol, tentou buscar alguma coisa, mais com chutes de fora da área. Né? O Bragantino se defendeu bem no miolo e forçou o Corinthians a chutar. Eu acho que o Corinthians foi bem nos chutes de fora da área. Né? A gente sempre critica o clube, os times, que tá vendo que o meio da defesa está congestionado e fica tentando forçar a passagem. Não, quando isso acontece, você tem que chutar de fora da área, tem que buscar uma opção, né? E o Corinthians buscou essa opção. Eu acho que a gente tem que dar valor a isso porque acertou o alvo. Né? Acho que isso é importante. Não adianta ficar só chutando de fora da área e ficar com aquele chute por cima, aquele chute que vai para fora do estádio. Não. Os jogadores do Corinthians foram bem nos chutes de fora da área. Agora, o goleiro do Bragantino também foi muito bem, o Cleiton, né, nas defesas. Alguns chutes tranquilos, outros mais difíceis, mas o Corinthians tentou forçar esse gol de empate. Então, apesar da dificuldade de conseguir entrar no miolo da área para conseguir aí um gol mais de toque de bola, né? Teve dificuldade para fazer isso, mas o Corinthians tem limitações para isso, tem limitações na sua criação. Então se usou de uma arma que o Corinthians faz bem e que eu acho que todo mundo tem que usar, né? Que é o chute de fora da área, que é uma coisa rara da gente ver. E o Corinthians fez isso muito bem, apesar de não ter feito o gol. Né? Fez isso muito bem porque forçou o goleiro do Bragantino a trabalhar. Acho que isso é importante. Né? Você chuta de fora da área, força o goleiro adversário ao erro. Às vezes a bola desvia em alguém, às vezes no rebote, por exemplo, um Jô recebe a bola e consegue fazer o gol. Por isso que o chute de fora da área é tão importante. Dessa vez não deu certo, mas é importante se utilizar dessa arma, porque é uma opção tática. Ainda mais um jogo difícil como foi, é uma opção. O Bragantino foi melhor, a gente pode dizer assim, por ter aproveitado as chances, os erros do Corinthians, né? Foi preciso, foi decisivo, teve chances reais de fazer um terceiro gol. O Cássio foi muito bem, né? E aí, já mais para o final do jogo, um lance do Fábio Santos que foi impressionante. Né? O Fábio Santos ganha ali meio que uma dividida. A bola começa a rolar na direção do gol e o Fábio Santos caiu, né? Ele tentou levantar para chutar para a rede, descontar ali, tentar incendiar o jogo no final,
mas o Léo Ortiz chegou no momento providencial e tirou a bola. Assim, foi um lance que eu acho que o torcedor corintiano que estava assistindo fez, cara, não é possível, não é possível que essa bola não entrou, não sobrou pro Fábio Santos. Mostra que o time do Bragantino realmente estava muito ligado. É um time que está muito focado nessa campanha, né? Esse sonho da Libertadores tá um pouco distante, mas é totalmente possível, tá? Porque os times vêm oscilando muito e o Bragantino está focado nessa meta, né? E é importante é, é, vitórias assim, ainda mais contra o Corinthians, porque é um adversário direto, né? É um concorrente direto que está brigando, né, por essa vaguinha aí para a classificação para a Libertadores. Então é isso que a gente sempre fala, né? Não adianta você ir lá e vencer o Internacional. Não adianta você ir lá e vencer o Lanterna, né, vencer o Botafogo e depois perde pro Corinthians, e depois perde pro Atlético Paranaense, perde pro Ceará. São times que estão ali concorrendo por essa vaga no G6, né? Então não adianta você ir lá fazer uma grande exibição contra o líder ou contra o Lanterna e depois contra o adversário direto você entrega 3 pontos, né? Esse é o grande problema, o problema que aconteceu com o Corinthians. E o Bragantino fez a sua lição de casa, o Corinthians, óbvio, continua sonhando, a campanha é muito boa ainda do Corinthians, né? Não, acho que não tem motivo para crise, para desespero, mas chama atenção, né? Porque foram dois adversários paulistas e o Corinthians foi, de certa forma, presa fácil para os dois paulistas, né? E o Bragantino, curiosamente, o time do interior foi o único time aí, talvez o menor dos quatro times paulistas na Série A, com acho que menos títulos na sua história, mas o único, curiosamente, o único que venceu na rodada, né? O Santos perdeu, o Palmeiras perdeu, o Corinthians naturalmente perdeu do Bragantino e o São Paulo empatou com o Curitiba. Então chama a atenção esse aspecto que o único time aí, talvez o menor dos quatro paulistas, foi o único que venceu, né? Então bacana esse fato e, e a rodada, pelo menos para os paulistas, não foi tão ruim porque o Bragantino conseguiu uma vitória. Foi péssima para o Corinthians, né, para as pretensões do Corinthians de buscar essa vaga na Libertadores. Foi péssimo, né? Foi talvez o único resultado que não poderia acontecer. Um empate já seria horrível, o derrota então nem se fala. Mas o Corinthians segue na sua campanha, né? Se recuperou muito bem. Acho que não dá para desmerecer. A gente, óbvio, vê algumas manifestações de alguns corintianos um pouco mais exaltados, né? Óbvio, é natural que isso aconteça, mas a gente não pode ter, né? Os torcedores não podem ter memória curta, porque o que o Wagner Mancini fez no Corinthians era um time que era candidato e estava simpatizando com a zona do rebaixamento, tá? Isso era uma possibilidade possível. E o Wagner Mancini trouxe de volta, né? Afastou o fantasma do rebaixamento, trouxe a confiança de volta para o time do Corinthians, né? E possibilitou esse momento dos torcedores corintianos agora sonharem, tá, com essa classificação para a Libertadores. Então, é uma grande campanha, acho que vem fazendo ainda uma temporada muito boa, muito relevante, e eu acho que não é um jogo que tem que apagar o que já foi feito. Acho que o jogo faz parte, as derrotas iriam acontecer, isso faz parte do, do campeonato, e isso era possível, isso era previsto que ia acontecer. Claro que não era imaginável que o Corinthians fosse perder em casa do Bragantino. É imaginável que o Corinthians fosse perder pontos fora de casa, mas enfim, é vida que segue e o Corinthians segue vivo, segue buscando essa vaga e é uma possibilidade real, né? E sonhar com isso não é não é algo absurdo, é algo possível. E para mim, eu repito, não é um sonho, é uma realidade, é uma possibilidade real. Sonho você tá lá bem lá atrás, eu acho, pegar o Atlético Goianiense, é possível essa classificação, mas já é um sonho, né? Já está bem distante. O Corinthians não, o Corinthians está apenas 5 pontos do Fluminense, que é aí o sétimo colocado, né?
6 pontos do Grêmio, que é o sexto colocado. Então, é uma realidade, é uma possibilidade real e o Corinthians, é, é, eu acho que luta para isso e agora é hora de arrumar a casa e ir para a próxima rodada para buscar, seguir buscando esse objetivo, tá? Hoje a gente vai ter dois jogos dos dois finalistas da Libertadores, o Palmeiras vai enfrentar o Vasco, é o time do Luxemburgo, confronto interessante, né? O confronto é muito interessante. O Luxemburgo já falou que não existe mágoa, mas jogo da primeira rodada, inclusive, né? Vai ser disputada só agora. Né? O Luxemburgo falou que não tem mágoa, não tem nada disso, é mentira, né? A gente sabe que alguma alguma mágoa existe, né? Até pela forma como ele saiu. Então, você pode ter certeza que é um Vasco que vai vir mordido, principalmente aí na figura do Luxemburgo. Grande partida. O Palmeiras é um mistério, é uma incógnita ainda como o Palmeiras entra em campo, se entra com titulares, se entra com reservas. Eu imagino que pelo menos o, o Everton deva jogar, né, o goleiro titular para ganhar ritmo, porque descansou na outra rodada, na rodada anterior. O, o Gustavo Gomes, o zagueiro que está voltando de lesão, eu imagino que vai jogar também para ganhar ritmo, para disputar uma eventual, para disputar de fato, né? Eventual é ele eventualmente entrar na partida, que a gente não sabe se ele tem condições técnicas ainda para isso, físicas e técnicas, né? Então, talvez ele entre também para ganhar ritmo e aí ver se consegue ser titular contra o Santos ou não. E o, o lado santista, o Santos vai enfrentar o Atlético Mineiro, né, em Minas, e já deixou claro que vai entrar com reservas. O Santos vai poupar de fato, tá? Vai só os reservas para Minas Gerais. O Santos está focado no Maracanã, na final da Libertadores, assim como eu imagino que o Palmeiras também está focado pela escalação que fez contra é, o adversário recente, perdão aqui que tá falhando, né? O Ceará, perdão ao torcedor do Vozão, mas por ter poupado os titulares contra o Ceará, eu imagino que vai ser um time misto contra o Vasco e são os dois finalistas aí, eu acho que meramente cumprindo tabela, né? Então vai ser acho que existe um aspecto, um componente emocional importante, eu acho que para as duas equipes, tanto para o Santos quanto para o Palmeiras, de que vencer, eu acho que traria um pouco mais de ânimo para a final, porque apesar de não estarem focados no Campeonato Brasileiro, neste momento, se perderem, seria a terceira derrota consecutiva das duas equipes, né? Então eu acho que uma vitória tem um componente emocional importante, né, para dar moral para a final. Claro que eu acho que isso não vai impactar muito, né? Se de repente perde, fala, paciência, não é o foco. Agora, uma vitória traria uma injeção de ânimo que seria importante, seria bastante relevante, pelo menos imagino eu, tá? No psicológico dos atletas, a gente, obviamente, vai acompanhar essas duas partidas. Difícil dizer, né? Eu acho que o quanto que isso pode afetar ou não, afeta mais, eu acho que na cabeça do torcedor, né? As duas equipes que eu comentei ontem, as duas equipes perderam duas rodadas consecutivas e traz a preocupação para o torcedor de qual é o time que joga a final da Libertadores, né? O fato é que a gente vai ter uma grande final, né? Muita expectativa em torno dessa final. Eu estou numa impaciência absurda, tá? Porque é um clássico paulista, é um jogo que para mim vai pegar fogo, tá? Vai ser uma grande partida. Imagino, espero eu, tá? De verdade, eu espero que seja. Eu imagino que isso vai acontecer, porque é um clássico, né? Não é algo. Ah, mas o clássico com, com Palmeiras e Corinthians só deu Palmeiras. Tudo bem, assim, foi algo casual, mas se pegar na história, os clássicos pegam fogo. Né? Os clássicos do Palmeiras, do Santos, são clássicos que costumam pegar fogo também. Então vai ser uma partida que para mim vai incendiar e a gente vai ter uma grande final. Pelo menos essa é a minha torcida. Essa partida é claramente uma partida protocolar e é importante, né? Porque as duas equipes
jogam hoje e depois jogam só no final de semana na Libertadores. Então chegam aí em pé de igualdade, a gente pode dizer assim, né? Porque pelos últimos jogos terem acontecido, a Copa do Brasil já foi decidida, a final já foi a decisão dos finalistas, né? A semifinal já foi faz tempo. Então as duas equipes têm uma maratona de jogos semelhantes desde então. E aí chegam neste momento com um jogo na terça-feira e para chegar na final com condições físicas semelhantes, né, pela maratona de jogos. Então, é muito interessante a gente a gente acompanhar essa final, né? Muito aguardada e repito, essa partida de Campeonato Brasileiro para as duas equipes, eu acho que é para cumprir tabela, claro, mas é importante, né? É importante para o Vasco, é muito importante para fugir do rebaixamento e conseguir uma grande vitória para cima do Galo. E o Atlético Mineiro enfrenta o Santos, né, jogando no Mineirão. É também uma partida muito importante para o Atlético, para as pretensões, né, para o Atlético sonhar, né, acreditar que é possível brigar pelo título. Tem que vencer essa partida porque o Santos entra com reservas. Só que a gente já viu que o time reserva do Santos é capaz de surpreender. Então, então são partidas que eu acho que a derrota não vai pesar em absolutamente nada, mas sem dúvida nenhuma a vitória vai trazer muita moral, principalmente para os jogadores reservas, né? Que eventualmente vão entrar na partida, na final. Eles eventualmente vão jogar, entrar no segundo tempo para jogar na final da Libertadores. Então é importante que esses jogadores suplentes entrem com a confiança lá em cima e com um nível técnico muito alto. Por isso que existe esse grau de importância. Mas é claro, é meramente protocolar para santistas e palmeirenses. Tá? O que vale muito é para o Atlético e para o Vasco. Né? Um na parte de cima da tabela, sonhando com o título, e o outro na parte de baixo, sonhando, tá, com a permanência na Série A. Então são dois adversários que vão buscar a vitória a todo custo e para o Palmeiras e para o Santos a possibilidade de ganhar mais ritmo, enfim, de jogar no contra-ataque, explorar algum outro tipo de estratégia, ver alguns últimos aspectos, testar, né, treinar alguns últimos pontos para a grande final da Libertadores, talvez seja encarada por essas duas equipes mais como um jogo treino, tá? E por isso, tá? E por isso mesmo a obrigação tanto do Galo quanto do Vasco de saírem vencedores das partidas, né? De pontuar, de conseguir os 3 pontos, porque eu acredito que o ritmo do Palmeiras e do Santos vai ser ritmo de treino, né? Vai ser um título, vai ser um ritmo para cumprir tabela, para ninguém se machucar, para todo mundo se preservar fisicamente, para todo mundo chegar 100% na final da Libertadores, tá? Então vamos acompanhar essas partidas. Amanhã eu não tenho certeza se eu consigo gravar o podcast, mas na quinta eu acho que sim. Então, se eu não conseguir gravar amanhã, eu gravo na quinta. Se não der mais essa semana, fica aí o forte abraço. Vamos acompanhar a grande final da Libertadores, tá? Uma expectativa enorme, tá? Para mim, pelo menos que sou de São Paulo, é uma expectativa muito grande, tá? É uma grande final, é um espetáculo à parte. A gente ter a oportunidade de ver dois brasileiros na final e, e não só dois brasileiros, dois paulistas e não só dois paulistas, né? Dois rivais paulistas. É uma rivalidade que se acentuou muito nos últimos anos e vai ser uma grande final, né? E aí não tem favorito. Eu acho que por tudo que aconteceu de lá para cá, né, da decisão da semifinal da Libertadores para cá, eu acho que tudo que as duas equipes fizeram no Campeonato Brasileiro, eu acho que tirou aquele favoritismo que todo mundo foi jogando em cima do Santos, né? Pela forma como se classificou para cima do Boca, né? Por ter é, é, goleado o Grêmio também. Eu acho que todo aquele favoritismo já veio por água abaixo, tá? Já caiu por terra pela sequência, né? As duas equipes foram fazendo é, é, campanhas parelhas, né? E o Palmeiras inclusive fez uma grande partida contra o Corinthians. Então, eu acho que os dois hoje, as duas torcidas, estão com sentimentos semelhantes, né? De que obviamente estão torcendo pelo título, estão confiantes no título, mas sem achar que um ou outro é mais favorito, né? E eu acho que isso se reflete também em
todos os comentaristas, né? Acho que é uma, mesmo se o Santos fosse mais favorito, o fato de ser clássico neutraliza tudo isso, né? Eu tinha dito aqui, eu acho que o fato de ser um clássico elimina qualquer favoritismo que um time tenha sobre o outro. Então acho que é uma grande partida, a gente vai acompanhar, vamos vibrar, vamos ver, porque é um espetáculo, né? Eu acho que é um privilégio. Eu falei, para mim para você é fácil falar porque você é paulista, mas não é isso. Eu acho que é um privilégio, é para o Brasil. Né? Foi um ano do Brasil na Libertadores, então é um privilégio. É clichê, né? É aqueles clichês de ficar falando, é o Brasil na Libertadores, é o Brasil no Mundial. Existem esses clichês, né, que eu não gosto muito, mas eu acho que é válido, né, a gente torcer para o Brasil. Eu acho que o clubismo está aí e, 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 e vão torcer e vão secar as duas equipes. Isso é natural, né, e eu acho que faz parte. Mas que de fato é o Brasil na Libertadores, isso né, é algo de muito valor, mostra a força do futebol brasileiro, né? Os argentinos são tão fortes nessa competição. A gente ter a oportunidade, inclusive com o final recente aí de Boca e River, então a gente ter a possibilidade de ver duas equipes brasileiras na final mostra que o futebol brasileiro é muito relevante no continente, né? Repito, eu não gosto dessas chamadas de é o Brasil na Libertadores, tá? Porque quem quem é torcedor do Flamengo não vai conseguir torcer para o Palmeiras e imagino que também não vai conseguir torcer para o Santos, né? Os gremistas não vão torcer para o Santos para não igualar a quantidade, para não passar a quantidade de títulos, né? Os São Paulinos também. Então vai ter esse monte de rivalidade. Então não adianta ficar falando que é o Brasil na Libertadores, mas avaliar o aspecto futebolístico, né? O aspecto do esporte, da competição, né? De você ver duas equipes brasileiras chegar na final da Libertadores, eu acho que isso é muito importante. Coloca de volta o nosso futebol num patamar bacana, tá? No cenário sul-americano, pelo menos, tá? Porque o Flamengo, lógico, trouxe aí um, algo fantástico, tá? Em relação ao futebol que praticou, a forma como venceu a final, mas eu acho que a continuidade é importante, né? Porque às vezes a gente via um time brasileiro ser campeão da Libertadores, e no ano seguinte já não chegava outro brasileiro na final. O Flamengo foi campeão e agora chegam duas equipes na final. Então isso é interessante, né? Isso é bacana, mostra que apesar de não ter sido o Flamengo, mostra que o futebol brasileiro está em constante evolução, né? Mostra que o futebol brasileiro não está parado no tempo, né? E isso é bacana de ver. É a manutenção disso, né? Tudo que foi feito, a gente imagina, óbvio, que algumas equipes absorveram, né, o que o Flamengo fez. E espero eu que, de fato, no dia a dia, muitos profissionais tenham absorvido isso. Né? A gente vê o Palmeiras, por exemplo, jogando uma maratona de jogos e sim, muitas vezes sem poupar titulares, sem poupar os titulares. Então, a gente imagina, claro, que eles tenham fazendo um trabalho de recuperação que deve se assemelhar muito com o que o Flamengo fez na temporada de 2019. Então, o legado, né? Eu acho que é importante isso, é o legado. Se você quer ter ambição de disputar mais de uma competição, você tem que você tem que se planejar para isso e tem que se estruturar para isso. Então, o legado eu acho que é muito bacana, né? E a gente, independentemente do resultado, de quem saia vencedor, a gente espera que o legado fique, né? O legado de o Brasil de novo na final da Libertadores, que isso se mantenha, que isso se perdure por mais tempo, tá? Porque é legal, né? Eu, pelo menos, eu vejo dessa forma. Eu prefiro muito mais que um brasileiro vença a Libertadores do que um clube argentino, né? Do que um clube do clube paraguaio, do que um clube uruguaio. Eu prefiro que um brasileiro vença. É claro, eu sempre falo aqui, é legal a gente ver uma novidade, pô, ia ser mó barato um time da Venezuela ganhar, ia ser um barato, de fato, né? São países que nunca tiveram uma equipe campeã da Libertadores, ia ser legal. É um time que nunca ganhou a Libertadores ir lá e vencer. Isso é legal, acho que a renovação faz parte agora do Brasil, sempre chegar
numa final de Libertadores, eu acho que também é bacana pelo legado. Eu acho que tira um, um peso das costas, né, dos atletas de, de, de sempre vencer, de sempre essa pressão ela é muito prejudicial para o atleta, né? Isso pesa muito no rendimento dos atletas. Eu acho que se esse legado continuar, esse peso tende a diminuir e a gente possa ver equipes brasileiras ganhando mais títulos e chegando perto dos argentinos, né? Que o Boca, Independente, tem um monte de títulos e a gente, por exemplo, não tem um brasileiro tetracampeão, por exemplo, né? E aqui não é nem torcendo para o Santos, nem nada disso. Aí, São Paulo também, pega o paralelo São Paulo e o Grêmio, são times que não conseguiram esse feito, né? Então, que isso se perdure, né? Para que as outras equipes tenham condições de chegar, de vencer mais vezes, de o Brasil acumular mais títulos, né? Acho que isso que é bacana, né? Isso que é o grande barato do futebol. Agora, falar que tem favorito nessa final, não tem, né? Não tem, porque a pressão existe para os dois lados, né? O Palmeiras já teve um título e existe a pressão de vencer o segundo título, né? Assim como viveu essa pressão o Flamengo. O Santos tem 3 títulos, mas existe a pressão de ganhar o quarto título, de ser o primeiro brasileiro tetracampeão. Então, a pressão ela existe para os dois lados. É isso que é bacana, assim. O momento das duas equipes é parelho e o tipo de pressão que é injetado para cima dos elencos é semelhante. É isso que é legal. E mais do que isso, né? É um clássico, clássico paulista, né? Clássico do estado de São Paulo. Então, isso é um grande barato. E com isso eu encerro o podcast de hoje, né? Com muita expectativa, muita ansiedade para esse jogo. Vamos acompanhar os jogos de hoje. É o que falei, assim que possível, essa semana, se eu puder, se eu tiver tempo, eu gravo um podcast para falar um pouco mais. E semana que vem a gente está de volta para falar aí sobre essa grande final, né? Sobre o grande campeão da Libertadores. Jogo único, né? Para quem está um pouco desatento, é jogo único. É o único jogo para decidir o vencedor da Libertadores, tá certo, galera? Quero desejar para todo mundo um forte abraço, tá? Uma ótima semana e até a próxima. Tchau!